E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco da sociologia básica brasileira, né? Então solta a vinheta. De vinheta que eu quero que o exército brasileiro, juntamente com a forma de concepção políticas das sociologias no Brasil durante muito tempo, construam uma vinheta. Então, gurizada, antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal aqui, se não é inscrito, já chega dando like no canal, e depois tu muda até dislike se tu quiser, mas já chega dando like. Também na descrição do vídeo estão as formas de vocês apoiarem meu canal ali, botão seja membro, que eu acho mais fácil, mas tem o PicPay transferência direta e a mensalidade dos brothers do PicPay. Ajude o canal que menos cresce no Brasil. É sério isso mesmo, vocês podiam dar uma ajuda mesmo. E também tem as minhas redes sociais para vocês me seguirem, tá? Vocês devem, acho que principalmente o público daqui do canal, o nicho daqui dos mais afinalzinhos, é uma galera, até pelos dados do YouTube, assim, uma galera, né, o jovem adulto ali, 25 até tantos anos, que se interessa por, né, notícia, então vocês sabem o que aconteceu com o Carrefour, e principalmente, acho que vocês devem ter visto essa fala aqui do nosso vice-presidente. O senhor considera que é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. O senhor acha que não tem racismo? Não, eu digo para você com toda tranquilidade. Não tem racismo. Você não considera que foi uma violência, então, gerada por um componente racial? Eu digo para vocês o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos. Racismo tem lá. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. Na minha escola, que eu morei lá, o pessoal de cor, ele andava separado. Que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década de 60. Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás do ônibus. Não sentava na frente do ônibus. Então, isso é racismo. Aqui não existe. Mas a questão... Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte: existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto daí de uma série de problemas, né? E grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso, né, aos bens e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor. Então essa fala aí do nosso Hamilton, né, do Hamilton Mourão aí, ela ilustra duas coisas, tá? A primeira, eu acho que é mais um ponto, é uma coisa de achismo, tá? É mais um ponto político, que ele já ilustrando e fazendo essa fala, ele já consegue juntar a galera mais à direita em volta desse pensamento dele de que racismo não existe, e dessa forma ele consegue de algum jeito frear possíveis manifestações e organizar a direita em volta de um único tipo de argumento, né? Então, por isso que eu acho que o Hamilton fez essa fala. Não é uma fala, na minha opinião, ele não foi burro, acho que é uma fala pensada, tá? Por parte dele. Então é nesse sentido, a parte política então é pegar a extrema-direita e blocar em cima de um discurso único, tá? Do ponto de vista sociológico, é uma fala muito pautada naquela ideia de democracia racial. É um conceito que aparece, que a palavra não vem necessariamente do livro do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, mas no livro ele dá mais ou menos ideias de que o Brasil ele viveria uma democracia racial. E esse conceito de democracia racial, ele é muito pautado, por exemplo, meio que na história do Brasil, que funcionou assim. Pô, a gente pega o censo brasileiro da época do Império ali, ao longo do tempo, a gente começa a ver que, à medida que vai acabando a escravidão, vai aumentando o número de população negra e tal, e também vai aparecendo no censo essa definição de pardo. Então, pessoas que não eram nem brancas, nem negras e tal, eram pardas. Então isso também serve para o Freire também, que ele vai argumentar entre vários fatores para dizer que havia essa democracia racial no Brasil, ou seja, não interessava se tu era branco, preto, laranja, amarelo, não era isso que deixaria tu numa situação de desigualdade, tá? Porque aqui a gente aceitava tudo, porque entre os argumentos que ele dava, ele falava muito de uma relação estreita ali dos senhores e os escravos, né? Que os senhores e escravos eram os caras mais
Pô, aquela lógica, né? Bem do Brasil, assim, tu já é um pouco mais amigo, né? Aquela coisa da empregada da família, né? Desde essa época aí já rolava isso aí. E daí ele fala que quando rolou a emancipação da Lei Áurea, não teve, por exemplo, ao contrário de outros lugares do mundo, tensões raciais, sabe? A galera meio que curtia o imperialismo português, assim, tudo isso ele vai usando como base, tá? Além de uma miscigenação continuada entre as três raças, que seria ameríndios, descendentes de escravos e brancos, que daí o Freire falava que isso ia virar uma meta-raça, de tanto que a gente ia se miscigenando. Essa era a tese do Gilberto Freire de democracia racial. Isso serviu muito para dar primeiro um orgulho nacional, né? Acho que o Brasil ficou, não somos racistas, olha que beleza. A comparação era sempre também aos Estados Unidos, né? Em relação aos Estados Unidos, que foi até o que o Mourão fez, né? Ele falou, quando eu morei nos Estados Unidos eu vi. Então também era uma comparação, essa da democracia racial sempre feita aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha lugares onde negros frequentavam, faculdades para negros, né? Ou color people, que eles falavam, pessoas de cor e tal. Então a gente tem nos Estados Unidos uma tensão racial muito mais forte em relação ao Brasil. E isso ajuda a construir esse conceito de democracia racial. E essa tese do Freire, ao longo do tempo, começa a se comportar muito como uma ideologia por parte das elites, né? Isso foi uma leitura que foi feita a partir da década de 70, ao transformar esse conceito de democracia racial em mito. Por quê? Porque ao ver a prática, observar, por exemplo, a gente pega o mapa do Brasil, tem até um site que eu vou deixar aqui, pata.org, que eles juntaram dados do IBGE, e tu observa o site, tu vê que a maior parte da população negra, ela está em lugares mais pobres. Então, né, se a gente houvesse uma democracia racial, pelo menos essa parte talvez estivesse um pouco mais equilibrada e tal. Então, começa a cair por terra. Muitos sociólogos da década de 70 falam que isso foi um mecanismo usado para a elite continuar de alguma forma mantendo os negros sem reclamar. Além de, também foi uma coisa usada pelo Estado. Isso é muito curioso, ó, porque se o Estado concebe que não há racismo no país, logo ele não precisa fazer nenhum tipo de política para o racismo no país. Então, né? Então isso também é usado por Estado, então é uma política usada por vários setores aí de dominação. Então cai por terra porque quando a gente começa a observar todos os dados e daí agora falando de hoje em dia, né? Vai falar com qualquer pessoa negra. A gente pega a maior parte da população negra, ela disparada não sei, mas ela, uma parte considerável, uma maior parte, ela com certeza falaria que tinha racismo, ou que tem racismo, ou que já sofreu alguma situação de racismo. Então também tem isso. Então, desde a década de 70 que isso vira, a democracia racial vira um mito, que a gente começa a observar que isso não existe no Brasil, de fato, essa democracia por raça. Mas a lei está dizendo que todo mundo é igual, isso sim, mas isso não se materializa nas condições das pessoas negras, por exemplo. Elas não têm a mobilidade social para elas, tu pega os dados do IBGE, sempre fica mais difícil. Eu tô falando que não há, sempre tem aquele cara assim, mas eu tenho um amigo negro que ele chegou, óbvio que tem, isso só ajuda a comprovar o ponto que é mais difícil, tá? Então isso é interessante. Provavelmente agora com essa fala do Mourão desenterrou esse conceito e provavelmente a galera vai voltar a usar esse conceito. Mas, por exemplo, é comum que as pessoas se casem dentro de... se casem ou se ajuntem com outras pessoas que mais ou menos frequentam os mesmos espaços, né? Então, por exemplo... A gente sabe que a classe média alta brasileira basicamente é branca, inclusive em cidades como Salvador, Rio de Janeiro, que tem uma população negra considerável. E dessas pessoas só frequentam espaços onde só tem brancos e por sua vez vão casar com brancos. E é isso aí. Então a elite vai se reproduzindo sempre na cor branca, né? Enquanto o negro também até casa assim mais com pessoas dos espaços que frequentam, né? Tá nos espaços mais pobres, as pessoas mais pobres às vezes tem um tom de pele mais escuro, e assim vai.
Então esse papo de democracia racial acaba sendo um engodo! Não caia no engodo do Hamilton, Mourão, que desenterrou o conceito e possivelmente aí a galera já... Uma galera que vocês sabem quem é, já deve estar usando a roda esse conceito aí. Primeiro, de forma errada, porque né, não faz toda a tese ali de Gilberto Freire. E segundo, usando só por ideologia. Mas enfim, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esquece de curtir o vídeo aqui, curtir, compartilhar com os amigos e me dar um abraço quando vê e escrever aqui embaixo que gostou do vídeo para engajar o vídeo, tá? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!